Olá, cursistas, bem-vindos. Essa é a lição número 3 do curso de capacitação em Sistema de Comando e Operações. Nós vamos falar sobre a estrutura organizacional e os elementos do SCO. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa lição. Bom, primeiro você vai ter que identificar quais são esses 8 elementos principais que compõem o nosso organograma básico. Em seguida, você vai diferenciar o que é um staff principal e o que é um staff de comando, e identificar suas seções respectivas. E por último, descrever quais são as principais atribuições e responsabilidades específicas de cada uma das funções desses que integram o organograma do SCO. Vamos lá? Bom, primeiro entender que o organograma básico ele representa uma estrutura hierarquizada, padronizada e temporária, que vai permitir que diferentes organizações atuem em conjunto, numa resposta cooperativa para comandar, controlar e coordenar as atividades de resposta sem comprometer a autoridade de tomada de decisão dos comandos locais. Vejam, tão logo seja percebido a necessidade de implantação do SCO, o comando único ou comando unificado deverá organizar os recursos. E como é que ele faz isso? Ele faz baseado num organograma previamente definido. Esse organograma é flexível e adaptável e pode ser construído de diferentes maneiras, mas sempre começa com a função comando, e normalmente a função seguinte é operações. Vejam, esse é um desenho que representa a estrutura básica recomendada pelo SCO. Vejam que começa com o comando único ou unificado, e ele tem duas estruturas. Uma que a gente chama de staff pessoal do comandante, que é formado pelo segurança, informações ao público e ligações, e um outro que é o staff principal, também chamado staff geral. Ali estão as funções de operações, planejamento, logística e administração e finanças. Vamos agora com a função comando. O comando, seja ele único ou unificado, é o responsável pela operação de resposta à situação crítica como um todo. Portanto, a pessoa que assume o comando da operação é a ele quem cabe ativar o SCO, avaliar a situação, solicitar recursos, definir objetivos e prioridades, instalar áreas e outras instalações, enfim, desenvolver e aprovar todo o plano de ação. Então ele é o responsável pela operação como um todo. O seu título é comandante da operação e ele usa um colete de cor azul. Bom, abaixo do comando, normalmente a próxima função a ser ativada é o operações. O operações conduz as atividades operacionais de resposta, ou seja, ele atua no nível tático. É ele quem executa o plano de ação elaborado pelo comando. Sob a sua responsabilidade, normalmente encontram-se o encarregado da área de estacionamento e os demais coordenadores das seções ou setores operacionais. Não esqueça, o operações é chamado chefe da seção de operações e usa um colete de cor vermelha. Vamos falar agora do estacionamento. Ele é o responsável por controlar e coordenar o espaço físico que foi escolhido para receber, reunir e manter em espera, até a sua designação, todos os recursos operacionais que foram mobilizados para a operação de resposta. Portanto, esse responsável é chamado encarregado da área da espera, e ele usa um colete de cor laranja. Além do encarregado da área de espera, existem também os encarregados das seções e dos setores. A diferença é que a seção é especificamente quando você está trabalhando com uma especialidade, e os setores é quando você dividiu a atuação em áreas geográficas. Independente disso, são coordenadores de seções e de setores que serão ativados para auxiliar o chefe da seção de operações na condição das questões táticas. Eles usam uns coletes de cor vermelha e são chamados encarregados da seção ou encarregados do setor. Vamos agora à próxima função, planejamento. O planejamento é o responsável por planejar e por preparar o plano de ação. Ele normalmente utiliza-se para facilitar o seu trabalho de um formulário que é o formulário SCO 202. Esse formulário vai facilitar o trabalho de fazer os levantamentos e responder de forma controlada à situação crítica. Cabe ao planejamento, então, coletar, avaliar informações constantemente e manter o registro de todos os recursos empregados nessa resposta da situação crítica. Ele pode atuar sozinho fazendo todas as atividades ou poderá ativar elementos subordinados, como, por exemplo, líderes para unidades de situação, unidades de recursos, de documentação, de mobilização e desmobilização, ou ainda, excepcionalmente, estar vinculado ao planejamento especialistas quando se fizer necessário. O título dessa posição é chefe da seção de planejamento e o colete que ele utiliza é de cor azul. A próxima função é o logística.
Logística é o responsável por gerenciar toda a logística necessária ao bom andamento da operação. Cabe a ele fornecer instalações, transporte, comunicações, tecnologia de informação, suprimentos, equipamentos, abastecimento e até a manutenção das viaturas, embarcações e aeronaves. Também cabe à logística pensar na alimentação e nos serviços de apoio médico e psicológico a todos os envolvidos no SCO. Para atuar de forma a responder às questões de logística, ele poderá fazer tudo sozinho ou utilizar-se de alguns elementos subordinados, ativando então uma unidade de suporte ou uma unidade de serviços. O suporte cuidará de suprimentos e instalações e os serviços ficará com comunicação, alimentação, serviços médicos e psicológicos. Essa atividade e função, o chefe é chamado chefe da seção de logística e o colete é de cor amarela. Agora chegamos à função administração e finanças. Quem cuida dessa função é o responsável por gerenciar os aspectos financeiros da operação. Cabe então a esse administrador controlar o emprego de pessoal, as horas trabalhadas para fins de pagamento, de indenização, de compensação de toda ordem. Também é ele que cuida dos serviços de compra, incluindo aí orçamentos, contratos, pagamentos, prestação de contas. E ele também faz análise de custos, ou seja, é o administrador financeiro que vai dizer quanto custou a operação como um todo. Ele pode também atuar isolado ou ativar elementos subordinados, como por exemplo uma unidade de emprego, ou uma unidade de compras, ou uma unidade de custos. O título da sua função é chefe da seção de administração e finanças, e o colete é de coloração verde. Bom, nós vamos agora partir para as 3 últimas funções que fazem parte da situação que é o staff pessoal do comandante. Quando um comandante tem muitas atribuições e necessita de alguém que atue para distribuir essa responsabilidade, ele poderá ativar alguém para fazer a função de informação ao público. Esse responsável fará então parte do staff pessoal do comandante e ficará com a responsabilidade de coletar, analisar, preparar e divulgar as informações sobre a emergência ou situação crítica para a população em geral, mas especificamente para toda a mídia tradicional, além também das redes sociais. Para atuar, ele poderá atuar apenas como alguém que produz as informações ou também atuar concomitantemente como porta-voz da operação, atuando então na preparação de coletivas de imprensa, controle de rumores e boatos, portanto, evitar as fake news e preparar toda a documentação necessária para as comunicações com a mídia ou com a população em geral. O Informações ao Público é chamado Oficial de Informações ao Público e o colete é de cor branca. Temos agora a função ligações. O ligações faz parte do staff pessoal do comandante e é responsável pelo enlace ou o contato externo à operação. É ele que faz contato com representantes das estruturas governamentais oficiais ou com outras organizações privadas ou não governamentais que estejam auxiliando e cooperando com a operação. É ele que identifica e implementa métodos de controle e de resolução de problemas relacionados com os integrantes do sistema. E é ele que cuida de uma série de coisas, entre elas os aspectos relacionados com tudo que é externo à operação, mantendo lista dos órgãos e representantes que estejam cooperando com todo o SCO. A sua titulação é oficial de ligações e o seu colete é de cor branca. Chegamos finalmente à função segurança. É a última do staff, é o último dos 8 elementos. O segurança também faz parte do staff pessoal do comandante e ele cuida o quê? Da avaliação da segurança das ações de resposta como um todo. É ele que monitora constantemente as condições de trabalho consideradas insalubres e ele pode promover a sua imediata identificação e a sua correção, se necessário, parando a operação. Portanto, ele tem um status de colaborador direto nas questões de segurança. É ele quem faz a análise da segurança no chamado plano de ação e ele aprova em conjunto com o comando da operação também o plano médico do SCO. O seu colete também é de cor branca e ele é chamado oficial de segurança. Terminamos então todas as funções. Espero que você tenha gostado de mais essa lição. Siga em frente com bastante atenção e participação no curso. Lembre-se, a Defesa Civil somos todos nós. Obrigado e até a próxima.